Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Amém. Você que trouxe a palavra de Deus, por favor, abra o livro de João, capítulo 3, verso 16. Talvez seja um dos versículos mais citados, memorizados. Talvez desde a sua tenra idade você ouviu esse versículo. E nesse mês de abril nós estamos trabalhando ele em algumas partes. E hoje nós vamos continuar ainda mais um pedaço dele. Verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, por tua palavra, por esse texto que acabamos de ler. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite, falar ao nosso coração. Que seja um tempo proveitoso na sua presença. Que tua palavra não volte vazia, antes cumpra o seu propósito. Clamamos a ti, pela tua graça, doce Espírito Santo, venha sobre este lugar com a tua presença. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, clareza e autoridade. Que seja um tempo proveitoso na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento aí. Glória a Deus. O trecho que nós vamos trabalhar hoje, ou falar hoje, é: para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá bom? E eu queria, antes de discorrer sobre essa palavra, fazer uma breve ilustração com vocês. Havia um moço muito jovem em um determinado país, um país pequeno, e esse jovem ele comete um grande delito, e ele então é preso, e passado alguns dias esse jovem ele sofre uma sentença, e ele é sentenciado à morte. Então, naquela cidade, quando se ouve que esse jovem estava condenado à morte, essa cidade começa a se agitar em favor desse jovem. E todos começam a se reunir e a clamar em favor desse jovem. E eles fazem um mutirão de pessoas e vão até o governador e pedem ao governador que desse a esse jovem uma carta de perdão. Então, por causa de muita insistência, esse governador então olha a necessidade desse jovem e prepara o indulto para esse pequeno rapaz. Só que para entregar essa carta, ele decide então conhecer o rapaz. E ele se veste como um pastor. E ele pega uma Bíblia e coloca essa carta de perdão dentro da palavra de Deus. E vai até o lugar onde esse jovem está preso. E chegando lá, quando esse jovem vê esse homem vestido de terno, gravata e com uma Bíblia na mão, ele diz que não quer o receber. Ele diz que não precisa daquilo que aquele homem está levando para ele. E ele rejeita, ele despreza, e veemente ele diz que não quer que esse homem diga qualquer palavra. Então esse governador, trajado de pastor, diz ao jovem: o que eu tenho neste livro pode mudar a sua vida. O que eu tenho nesse livro pode mudar a sua história. E o rapaz, com o seu coração cheio de ira, raiva, diz então que ele não quer realmente falar com esse homem. Então esse homem deixa de insistir e vai embora com a Bíblia debaixo dos seus braços. E então o carcereiro vem até esse jovem e pergunta ao jovem: o que você fez? E o jovem pergunta ao carcereiro: por quê? E ele diz: este era o governador da cidade, e ele estava com uma carta de perdão
para entregar para você. Então os anos passaram e chegou o dia do cumprimento da sentença, e esse jovem agora está em praça pública, todas aquelas pessoas vendo a cena, e ele seria enforcado. E antes de ser enforcado, ele pede a fazer um pedido. E quando ele olha para a multidão, ele diz a seguinte frase: não estou morrendo porque cometi um delito, estou morrendo porque rejeitei o perdão. Não é muito diferente dessa história o que nós vivemos nos dias de hoje. O que contemplamos são pessoas que não estão morrendo por causa dos seus delitos, mas porque estão resistindo à maravilhosa graça e o amor de Deus através de Jesus Cristo. As pessoas estão deixando de lado a importância que tem o perdão de Jesus e a graça que nos alcança através da sua morte e ressurreição. Essa semana ainda falava com um jovem, uma pessoa, que sobre nós pesa uma condenação, sobre nós há uma sentença, e se a gente não fizer nada, se a gente não se mover em uma direção, o que nos resta é uma eternidade sem Deus. Então o texto que nós lemos fala que aquele que crê no Senhor Jesus não vai perecer. Mas por que, pastor, temos uma condenação? Ou por que sobre nós recai essa condenação? Romanos capítulo 5, verso 21 vai dizer: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E você pode dizer: pastor, eu não pequei, e é verdade. Talvez nós, quando pensamos sobre o pecado original, quem pecou foi Adão e Eva, mas nós herdamos essa natureza pecaminosa. Por isso que o homem sem Deus, ele é mais propenso a praticar a maldade, a imoralidade, o pecado, do que uma pessoa que já conhece a Deus. Por isso que um homem sem Deus, ele é tendencioso a praticar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus, porque Deus não habita nele. Romanos capítulo 5, verso 19 vai dizer: porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Então nós não fomos, irmãos, aqueles que na primícia da criação pecou, mas herdamos por consequência aquilo que Adão cometeu. E pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós precisamos entender acerca do nosso pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, por causa do pecado, não somos participantes de uma eternidade com Deus. Então, o nosso entendimento, irmãos, precisa brotar do princípio que todos nós pecamos e precisamos de um Salvador. O verso 18 de João 3, se a gente puder ler, verso 18 de João 3. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é uma decisão duvidosa, não é uma decisão do acaso, não é uma decisão que pode ou não pode acontecer. O texto está dizendo que aquele que não crê no Senhor Jesus já está condenado. É um estado. Então, irmãos, nós precisamos crer no Senhor Jesus para que possamos desfrutar uma eternidade com Ele. Por quê? Porque se não fizermos assim, muito provavelmente teremos uma eternidade sem Ele. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Jesus não veio, irmãos, para mostrar o nosso pecado, mas Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. A Bíblia fala que o diabo é o acusador, Deus não, Deus é o remidor. Ele é aquele que veio perdoar os nossos pecados. Então o Filho de Deus se manifestou não para nos condenar, mas para nos salvar. Essa é a obra de Jesus, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, e gosto de dizer a vocês, que se Cristo não nos desse nada, apenas a salvação, nós teríamos recebido tudo. Por quê, irmãos? Porque havia uma sentença sobre nós, que nós estávamos condenados. Não é algo, irmãos, que está em, como é que é a expressão que o advogado fala? Está em trânsito julgado? Não. E é quando está no meio da, tramitando. Irmãos, não é uma sentença que está tramitando. Não é algo, irmãos, que ainda há uma dúvida no coração de Deus acerca daquele que peca. Não é algo que Deus fica sentado na mesa, pensando, olhando, vendo eu e você, e pensando, será que vai ou será que não vai? Será que pecou, será que não pecou? Salvo ou não salvo? Não, irmãos, ele diz que aquele que não crê está condenado. Por quê? Porque está morto em seus pecados. Não há salvação, irmãos, em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. Não é uma conta mirabolante, irmãos, não é uma conta com expoente, colchete, chaves, não é uma equação matemática que leva uma folha e meia para resolver. É muito simples: se estamos com Ele, temos a eternidade; se estamos sem Ele, estamos condenados. Não precisa pensar muito, não precisa fazer uma análise exegética, não precisa, irmãos, ser um teólogo aprofundado nos estudos, não precisa, irmãos, você conhecer a Bíblia de cabo a rabo. O que você precisa é entender que você só pode ser salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio, irmãos, não há outra condição. E a expressão do verso diz: para todo aquele que crê. Ou seja, irmãos, pode ter alguém que não creia, pode ter alguém que não acredite, pode ter alguém que ache que é uma história contada, uma fábula. Pode alguém pensar, irmãos, que isso é a história da carochinha. Pode alguém pensar, irmãos, que isso aí é criação humana, como muitos dizem, que a Bíblia é criada por homens que construíram ela. Não, irmãos, o que temos aqui é a revelação do Cristo Salvador das nossas vidas. O que temos aqui é um caminho para a saída. O que temos aqui, irmãos, é um caminho para uma nova vida. O que temos aqui é um caminho para a salvação das nossas almas. E ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. E uma das expressões do grego, irmãos, para esse perecer ou pereça, é estar totalmente fora do caminho. Então Jesus veio para resgatar aqueles que estão fora do caminho. Pessoas, irmãos, que acham que estão trilhando o caminho da salvação, quando na verdade estão perdidas em seus próprios pensamentos. Pessoas que estão distante daquilo que Deus espera as encontrar. Uma outra expressão desse verbo, irmãos, é fim da esperança. Perecer é perder a esperança. A oportunidade é hoje, porque a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar buscar, irmãos. E quando Ele vier, se encerra
esse ciclo de oportunidade. Irmãos, quem ainda expresse que há um meio pelo qual o homem possa ser salvo, entregando a sua própria vida, renunciando o seu eu e confessando Cristo Jesus publicamente, mas eu gostaria de levar você a um pensamento. Se hoje com a graça as pessoas renunciam Jesus, imagine sem a graça, imagine sem o Espírito Santo, imagine sem a ação do convencimento, porque a Bíblia diz que é Ele que convence. Como perderemos tal oportunidade, irmãos? Como perderemos tal presente de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus? Então, irmãos, o que Jesus está falando, irmãos, é que se a gente crê, a gente não vai estar no caminho errado, a gente não vai estar fora do caminho. Se a gente crê, há esperança para nós. Romanos diz que ainda que o nosso corpo morra, o nosso espírito tem vida. João diz que ainda que morra, ressuscitará, irmãos. É sobre essas coisas, irmãos, é sobre a gente não perder a esperança, é sobre a gente andar de cabeça erguida, é sobre a gente ter fé. João 16:8 diz que quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verbo convencer, irmãos, dicionário, uma das coisas que ele diz é que é levar alguém a reconhecer uma verdade. Irmãos, se uma pessoa precisa ser convencida, é porque ela tem um pensamento contrário. Se uma pessoa precisa passar por um processo de reconhecer, irmãos, é porque ela pode não acreditar. Por isso que Deus usa eu e você para falar do amor de Deus para as pessoas. Por isso que Deus usa, irmãos, a tua simplicidade, o teu jeitinho para falar do amor de Deus. Por isso que Deus, irmãos, usa você para falar o que Deus fez na sua própria vida, para você dizer às pessoas quão bom Deus é e o quanto Ele cuida da gente. Por quê, irmãos? Porque Deus pode usar isso para convencer as pessoas. Lembra da samaritana? Essa mulher era desprezada pelas pessoas. Essa mulher vivia uma vida, irmãos, fora do caminho. Quando Jesus pergunta para ela, chame o seu marido, o que ela diz para Jesus? Eu não tenho marido. E Jesus fala para ele, você disse muito bem, porque o que você tem agora também não é seu marido. E aí Jesus mostra a sua graça, Jesus mostra o seu amor, porque o que ela diz? Vejo que tu és o Messias. O que Jesus fez, irmãos? Convenceu ela. Convenceu ela dos seus pecados. Convenceu ela das suas mazelas. Convenceu ela dos seus próprios erros. É como se Jesus estivesse dizendo para ela, até hoje você procurou diversos caminhos, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava convencendo ela de que o caminho que ela estava tomando, irmãos, não era o caminho que levava a Deus. Mas Jesus também estava se revelando ser o caminho. E sabe, irmãos, o que é lindo disso tudo é que Jesus, depois dessa conversa, muda a história dessa mulher, e então ela chega no povoado onde ela morava. E o que ela faz, irmãos? Ela convence as pessoas de que ela se encontrou com o Messias. Eu conheci o Messias. Ele revelou tudo sobre mim. Ele disse tudo o que eu estava passando, vivendo.
E as pessoas, irmãos, ficaram o quê? Curiosas. Será que é o Messias mesmo? Será que é isso? Por isso, irmãos, que eu penso que o nosso testemunho desperta nas pessoas a curiosidade de saber como é que Deus fez isso em nós. Por isso, irmãos, que quanto mais tenebroso você for, melhor é o teu testemunho. Porque maior foi a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Maior foi o convencimento do Espírito Santo sobre o teu coração. E aí aqueles homens, irmãos, vão até Jesus. E Jesus fica 2 dias naquela cidade evangelizando, convencendo homens e mulheres de que Ele era o Messias. Irmãos, a gente precisa reconhecer que nós precisamos de um Salvador. A gente às vezes é muito resistente, irmãos. Às vezes a gente, irmãos, a gente confia muito na nossa habilidade. A gente olha para nós e a gente fala: você é bom mesmo, hein? Meu, você é fera. Sabe, irmãos, Jesus não veio por nossa causa, mas para nossa causa. Por quê, irmãos? Porque a gente não é salvo por obras. Não há nada que a gente ofereça a Deus, irmãos, que possa mudar a nossa vida no sentido de salvação. Mas é única e exclusivamente porque nós cremos. E quando nós cremos em algo é porque nós temos essa situação por verdade, irmãos. Ou você crê em algo que é mentiroso? Tem uns enganados que crê, né, irmãos? Mas a ideia de crer é quando você acredita que aquilo que você está crendo é uma verdade. Então nós precisamos, irmãos, crer que é Jesus, o nosso Salvador. Precisamos convencer o nosso coração, irmãos, todos os dias, que nós precisamos de um Salvador. Todos os dias, irmãos. Eu tenho certeza que todos os dias que você ora, já estou profetizando se você não faz isso. Mas todos os dias, irmãos, que pelo menos seja quando você acorda de manhã ou antes de dormir, tem uma coisa que você sempre fala. Alguém arrisca dizer? Fala, João. Pede perdão dos pecados. Já viu? Pede perdão dos pecados. Por quê, irmãos? Porque há um reconhecimento em nós que a gente é pecador e que precisa de alguém para nos salvar, nos resgatar. Por quê, irmãos? Porque para nós, pecador é condenação eterna, mas crer em Jesus é justificação eterna. Ele diz que não apenas nos perdoou, Romanos 5 fala, mas Ele nos justificou. Então é normal na nossa oração, irmãos, a gente sempre falar: Senhor, perdoa os meus pecados. E eu já vou emendando, irmãos, pensamento, atitude, olhares, o que eu ouvi, o que eu falei. Senhor, tudo, até o que eu não sei que eu pequei, me perdoa. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que a nossa luta é contra o pecado. A gente sabe, irmãos, que todo dia tem que renunciar a alguma coisa ou uma situação. A gente sabe que todo dia, irmãos, o nosso inimigo trabalha veemente para nos derrubar. E a gente precisa sempre estar buscando em Deus esse refúgio. E aí, irmãos, se a gente entende que precisa de um Salvador, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai dizer... 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem, irmãos? Cristo Jesus. Sabe aquela historinha, irmãos, que todos os caminhos levam a Deus? Isso é mentira de Satanás. Não, o único meio que leva a Deus
é a fé em Cristo Jesus. Não existe outro meio pelo qual o homem possa chegar a Deus, a não ser por Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos recorrer a esse Deus. E eu queria finalizar com vocês, irmãos, porque o que Deus fez é o que Deus está dizendo em João 3,16, no início dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor, irmãos, é o que mudou a história de toda uma humanidade. Efésios capítulo 2, verso 4 diz assim: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, Deus olha o pecado de Adão. Deus olha, irmãos, uma humanidade caída. Isso mostra, irmãos, para mim e para você, que a única coisa que motivou Deus a enviar Jesus é o amor dele por mim e por você. Porque não há nada, irmãos, que nós possamos oferecer a Deus. Não há nada, irmãos. Não ache que ser bonzinho, não ache que fazer boa ação, não ache que ajudar pobre, não ache, irmãos, que fazer boas obras vai garantir salvação. O único meio pelo qual podemos ser salvos é através da fé em Cristo Jesus. Não temos nada para oferecer, irmãos. Nada, não há nada de bom em nós. O que tem de bom é porque Deus tem colocado na nossa vida, irmão. Nossa natureza é perversa, nossa natureza é má. Hoje o Léo abriu a Bíblia, a gente estava vindo para a igreja, ele abriu a Bíblia dele e falou: papai, você quer que eu leia para você? Eu falei: leia, piá. E ele não sabe ler, né, irmão? Mas ele abriu, ele falou: qual versículo que você quer, papai? Eu falo para ele o 2 e o 3. E aí, irmãos, ele vai na Bíblia, ele acha o 23, que é o 2 e o 3. Ele fica folhando até achado, ele acha o 2 e o 3, ele fala assim, então fala, leia. E ele fala assim, ele falou bem assim para mim: papai, aqui diz assim: Jesus não gosta do pecado, mas ele continua nos amando. Irmão, isso não é maravilhoso? Porque é isso. Deus, ele não gosta do pecado, irmãos. Ele não gosta quando a gente tropeça, ele não gosta quando a gente erra, mas isso não muda o seu amor. A gente fica meio beiçudo, né, irmãos? Faz uma pirracinha, fica uma meia hora sem falar, não olha na cara, mas Deus não. Esses dias ele largou uma no carro, porque mesmo que a gente continue pecando, Deus nos ama. É bem assim, irmãos. Eu falei: é isso mesmo, Pia, você está ficando bom. E eu falei para ele: leia outro então, filho. E eu falei para ele: leia o 7 e o 3. E daí, irmãos, ele começou a procurar na Bíblia e não achava. Ele achava o 1 e o 3. Porque capítulo 73, né, irmãos, é Salmos. Nem sei se Isaías também não dá, né, 70. Só Salmos. E ele não achava. Ele falava: papai, é 7,3 mesmo? Daí eu falei outro número para ele. Ele falou assim: porque Jonas desobedeceu e ele foi para dentro da barriga da baleia, mas lá dentro ele orou e Deus tirou ele. Eu falei: piada, isso é a verdade, é isso mesmo. Porque, irmãos, porque a gente tropeça, a gente erra, e aí a gente lembra que tem um Salvador, a gente corre para Ele, e a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu agi mal, e Ele está nos livrando, Ele está nos guardando, Ele está tirando a gente das nossas enrascadas, irmãos.
Direto, irmãos. Direto, irmão, ele dá umas trupicadas e ele está lá, irmãos, nos socorrendo. Por que isso, irmãos? Porque ele nos amou. 1 João capítulo 4 ou 5 vai dizer: Deus é amor. A essência, o caráter, o atributo de Deus é amor. Por isso, irmãos, que não há lugar mais fundo que o homem possa alcançar que Deus não o possa resgatar. Tudo por causa do seu amor. Então, o que Deus não quer, irmãos? Que a gente pereça. Timóteo vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. É desejo de Deus, irmãos, que nós reconheçamos os nossos erros e nos acheguemos a Deus por meio do seu Filho, para que possamos ter o perdão dos pecados e a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 vai dizer assim: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, a nossa iniquidade. A Bíblia diz que ele se esvaziou e se tornou homem semelhante a nós. Por isso, irmãos, Deus conhece a tua dor, Deus conhece quando você está triste por causa do pecado, Deus conhece a tua aflição, irmãos, quando você está sendo tentado. Deus conhece. Por quê? Porque Ele foi um como nós, irmãos. Mas o que diferencia a gente é que Ele não pecou. Por isso, irmãos, Ele foi o sacrifício perfeito. Por isso Ele venceu a morte. Por isso, irmãos, Ele ressuscitou, irmãos. Por isso Ele se fez como um pecador por causa de nós. E Deus o tratou como pecador, porque era necessário. Romanos 8, verso 3 vai dizer: porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. Irmãos, nós não temos capacidade de cumprir a lei de Deus, mas Cristo cumpriu ela na cruz do Calvário. Por isso que os questionamentos de Paulo, irmãos, eram com os judeus, porque eles queriam que os convertidos ao Evangelho praticassem, exercessem a lei. E Paulo estava falando: gente, não tem mais isso, é graça. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei quando deu a sua vida naquela cruz. E não só um mandamento, mas todos eles Jesus cumpriu. A gente está fazendo pirraça e Deus está falando: deixa eu cuidar de você. Não, você não vai cuidar. E Deus está falando: deixa eu cuidar de você. Não, você não vai cuidar. E Deus está falando: deixa eu cuidar de você. E você está falando: não, Deus, eu não quero que você cuide. Aí Deus está falando assim: então tá, faz do teu jeito. E aí a gente tropeça e cai. E aí Deus vem e nos corrige. E aí Deus faz aquilo que Ele queria fazer antes de você tropeçar. E aí a gente celebra porque Deus foi bom com a gente, teve misericórdia, não nos matou, nos corrigiu, e está tudo bem com a gente, com Deus. É assim, irmãos. É assim que Deus faz, irmãos. Deus, Ele investe na gente contra as nossas pirraças, mas chega um momento que Ele fala assim: já que você quer, então faz. Já que você quer, então eu não vou ficar insistindo com você. Eu não quero que você passe por isso, mas... Então Deus, às vezes, irmãos, deixa a gente passar pelo constrangimento das nossas próprias escolhas,
para a gente entender que desde o princípio Ele só queria cuidar da gente. Tudo que Ele queria, irmãos, era evitar que eu e você viéssemos a perecer, estar fora do caminho. Então o que Deus faz ao longo da nossa caminhada cristã, irmãos, é de alguma maneira corrigir o percurso que nós estamos tomando, para que a gente continue no caminho. Por isso que as coisas vêm, acontecem, e nós precisamos estar sempre ajustando, consertando, reconciliando. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as nossas decisões geram o desvio de rota, e nós saímos do caminho. Mas Deus nos ama e quer a gente de novo no caminho. Por isso, irmãos, que pode passar o tempo para um desviado, o dia que ele volta, há uma alegria imensa, irmãos, porque ele reconheceu o amor de Deus novamente, e Deus o ama como se fosse a primeira vez. E é sobre isso, irmãos. Quando eu leio o texto, irmãos, que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós todas as manhãs, é como se todas as manhãs Deus zerasse o nosso caixa e desse a oportunidade de nós fazermos um dia diferente. Todas as manhãs, irmãos, é como se Deus fizesse um balanço e está lá a gente apontando o negativo, e aí a gente fala o que para Deus? Senhor, perdoa os nossos pecados. E está Deus fazendo um risco no negativo, fazendo um traço na vertical para ficar positivo, e dizendo para mim e para você: tem mais um dia para você desfrutar. Então, irmãos, é sobre o cuidado de Deus para que a gente não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus deseja alcançar você para que você não pereça. Eu queria ler ainda um último versículo para a gente orar. 1 João capítulo 5, verso 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está aonde, irmãos? Quem é o portador da vida eterna? Jesus. Verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Romanos 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem o Filho está livre de condenação. Quem não tem o Filho, que nós possamos, irmãos, todos os dias refrescar a nossa memória acerca da nossa fé em Cristo Jesus. Que nada e nem ninguém, irmãos, nos afaste da salvação. Que você lute, irmãos, com todo o empenho, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, para servir a Cristo e ser achado por Ele. Que nos dias maus você possa lembrar o quanto Ele é bom, e que nos dias bons você possa se alegrar e desfrutar do quanto Ele é bom.